Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor. Hoje um dia muito especial para toda a igreja cristã, de forma especial para a igreja luterana. Nós celebramos 507 anos da Reforma Luterana, 31 de outubro, uma data muito especial para todos nós. Mas no nosso momento de reflexão hoje, nós não queremos ficar recordando de uma maneira só pela história, pelos acontecimentos da reforma, mas trazer exatamente o que é o mais importante, o conteúdo da reforma e as implicações para a minha e para a sua vida, para a nossa fé. Pois bem, como vocês todos sabem, a reforma, ela então 507 anos depois, estamos aqui, somos chamados e nos definimos como herdeiros desse movimento de reforma da igreja chamada Igreja Luterana. E tem esse nome em virtude do Martinho Lutero, que ficou sempre sendo chamado aos luteranos, os que seguem Lutero. Mas é importante lembrar que nós somos luteranos não porque nós assinamos embaixo toda e qualquer declaração daquele monge do século XVI chamado Martinho Lutero, mas somos luteranos que assinam embaixo o Livro de Concórdia, uma obra, um conjunto de documentos que em 1580 foram compilados e publicados, onde nós temos várias confissões, as confissões luteranas. Ali dentro nós temos alguns documentos, o primeiro deles, a Confissão de Augsburgo, que depois que o Papa então ali convoca uma dieta para que Lutero se explicasse, apresentasse as razões do seu descontentamento, digamos assim, com a igreja da época, em que ele apresenta então 28 artigos, em que ele vai mostrando qual é a sua opinião lendo a Bíblia, sempre baseado na Bíblia. Isso é uma marca também da igreja luterana. Toda e qualquer doutrina ela só pode ter base se for bíblica, não aí depende da vontade dos pastores, da liderança, da tradição da igreja, mas para essa doutrina estar na Bíblia, a Bíblia ensina isso. Se a Bíblia ensina isso, vamos viver no que a Bíblia está nos ensinando. Então essa é uma das marcas da reforma até hoje, é a Bíblia. A Bíblia é a nossa única fonte e norma de fé. Vários textos ficaram famosos nesses anos todos da igreja luterana, os textos que trazem a base da nossa fé. Mas provavelmente um dos mais conhecidos é de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É a fé em Cristo Jesus que nos dá a vida. A maior prova disso para nós é o batismo, quando nós ali recebemos a água como elemento externo, juntamente com a palavra. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir daquele momento nasce ali o cristão. Por isso que, tradicionalmente, também, se você for em várias igrejas mais antigas, catedrais, se você entra na igreja, logo você vai perceber a presença da pia batismal. Por que se deixa, muitas vezes, na frente da igreja, na entrada da igreja? Justamente para nos lembrar que é através do batismo que nós entramos na família da fé. Começamos a fazer parte da igreja pelo nosso batismo. Eu, no meu caso, com 5 meses, fui batizado e a partir dali, então, a fé em Cristo Jesus foi colocada no meu coração pela graça do nosso querido e amado Deus. Portanto, é por isso que nós defendemos que o justo vive pela fé. Não que eu tenho que ser justo para ter a fé. Então, a grande questão é o que vem primeiro: ações, mérito ou fé? Não é possível dizer Senhor, Senhor, se não for por ação do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vem até nós, coloca no nosso coração, seja no nosso batismo ali quando pequenos, ou então pelo ouvir da palavra, a fé é gerada no nosso coração, depois a gente responde a isso, os frutos da fé. Por isso nós cremos também que o cristão é livre, mas como diz Gálatas, livre para servir. Nós que fomos aceitos por Deus gratuitamente, Ele nos perdoa, Ele nos envia Jesus sem mérito, dignidade da nossa parte, e agora, depois que Ele colocou no nosso coração a fé, ou seja, nós fomos declarados justos aos olhos de Deus pela fé,
somos chamados também a servi-lo, amá-lo acima de todas as coisas e servir e amar o nosso próximo, aonde nós estamos, nas nossas vocações. Outra marca registrada do luteranismo. Cremos que é uma obra agradável a Deus quando nós servimos da melhor maneira o nosso próximo ali onde Deus nos colocou, seja na nossa casa, com a nossa família, seja no nosso trabalho, independente do ofício que você, que eu tenha, seja como vendedor, seja como agricultor, como advogado, médico, policial, que a gente faça o nosso trabalho como serviço ao nosso Deus e serviço ao nosso próximo. Dessa maneira, eu e você, que fomos salvos, declarados justos diante de Deus, continuamos nesse mundo servindo com alegria ao nosso próximo. Por isso eu gostaria, nesse momento, que você refletisse. Qual é a importância, que sentimento, que sensação você sente em saber que, em primeiro lugar, Deus te amou ao ponto de enviar Jesus Cristo e que, de maneira gratuita, sem mérito da sua parte, Ele providenciou a sua salvação? Que impacto isso tem na sua vida? O que isso transforma no seu dia a dia? É impactante, meu irmão, minha irmã, quando a gente realmente para refletir no grande amor de Deus. O amor de Deus é tão grande por mim e você, que Ele envia o seu Filho, que Ele se sacrifica por você, que Ele derrama o sangue dEle por mim e por você. Isso, em primeiro lugar, deveria gerar no nosso coração uma grande alegria. Outra sensação também é de gratidão. Ser grato a Deus por tudo que Ele já fez por você, tanto na sua vida espiritual quanto na sua vida material. Ele já perdoou os seus pecados, Ele te deu de presente a vida eterna, Ele te deu, uma vida. O que nós estamos fazendo com esse dom maravilhoso que é a vida? Com os dons que Ele nos deu, seja o nosso patrimônio, seja o nosso tempo, todos os nossos dons. Será que realmente estamos vivendo da melhor maneira as nossas vocações? De fato, eu trabalho nessa perspectiva que eu estou ali servindo a Deus e ao meu próximo? Ou eu trabalho apenas porque é necessário para a minha sobrevivência? Eu, de fato, procuro ser o melhor na minha área, não para me destacar e receber o troféu do funcionário do mês, mas sim para honrar o meu Deus? Muitas vezes a gente vive no automático ou vive de uma maneira em que a gente só está preocupado com o que eu vou ganhar, com o que os outros vão pensar de mim. E nós somos chamados, como luteranos, cristãos luteranos, a servir, não a ser servido. Não a ser o funcionário do mês no sentido de buscar ser o melhor para o meu ego, mostrar para os outros que eu sou melhor do que eles, mas fazer o meu melhor, porque eu estou servindo a Deus, eu estou servindo ao meu próximo, com liberdade, com tranquilidade, no meu dia a dia, movido pelo amor de Deus, fortalecido pela ceia que eu tomo no domingo, fortalecido e animado pela palavra de Deus que me conforta, me orienta e me dirige. Eu realmente vivo as minhas vocações e faço aquilo que é o melhor, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho. Que sejamos, como diz o Evangelho, luz, que sejamos sal. Esse é o chamado do cristão, esse é o chamado daquele que realmente crê e foi justificado pela fé. Muitas vezes a gente esquece disso. E é por isso que eu gostaria, no dia 31, hoje, de lembrar que nós somos livres, livres para servir. Muitas vezes nós, luteranos, somos acusados de sermos preguiçosos, de ensinarmos uma doutrina que faz com que as pessoas se acomodem, porque tudo já nos foi dado, Deus já providenciou a nossa salvação, Ele nos declarou justo, e ensinamos isso, e as pessoas muitas vezes interpretam que isso quer dizer que agora eu estou ali sentado, como se diz, deitado em berço esplêndido. Isso não é verdade. A grande diferença é o seguinte, é que nós cremos que nós somos incapazes, que nós não temos méritos para conquistarmos a salvação, que isso está longe de nós. A salvação pertence ao Senhor, só Ele pode salvar. Nós não temos essa capacidade.
Mas agora que nós somos salvos, nós somos chamados a viver uma vida de boas obras, aquelas boas obras que Deus tem preparado de antemão para mim e para você. Portanto, a fé move, a fé é ativa, tem movimento, ativa no amor. Ela me motiva, ela me move, ela me empurra para uma ação de serviço, de servir ao próximo. E Deus é tão bom, que Ele abençoa a nossa vida de tal maneira que quanto mais eu sirvo, mais eu sou abençoado. Quando eu mais amo, mais amor eu sinto. Porque você sabe disso. É melhor dar do que receber. Sejamos generosos, sejamos agradecidos a Deus, sejamos servos do Senhor, pois Ele nos serviu com o melhor, com Cristo Jesus. O justo viverá pela fé. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, te agradecemos porque nós conhecemos a verdade que liberta, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Perdão, Senhor, pelas muitas vezes que eu fiquei deitado em berço esplêndido e esqueci da minha vocação, de te amar acima de tudo e de amar ao meu próximo. Ajuda-me, Senhor, no dia a dia a ser luz, a ser sal. Fortalece a minha fé em Cristo Jesus, pois assim, Senhor, eu terei mais ânimo e disposição para te servir com muita alegria. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, que Deus abençoe você. Esse final de semana nós temos cultos tanto lá em Nova Friburgo, no sábado, 10 horas da manhã, também às 20 horas na Barra da Tijuca, e domingo aqui na nossa igreja nós temos o nosso momento de escola bíblica, de estudo da palavra, das 9 às 10, e depois às 10h30 o nosso culto. Todos os 3 cultos com Santa Ceia. Venha fortalecer a sua fé, venha agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas e esteja junto conosco, com todos os irmãos, celebrando a alegria da salvação. Um forte abraço, que Deus abençoe você e a sua família.